Fala pessoal, tudo bem? Vitória super importante do São Paulo, acabou agora há pouco em Brasília, São Paulo 3, Corinthians 1. Olha, foi uma vitória que dá para ser dividida, eu acho, em duas avaliações. O São Paulo venceu, é isso que importa, venceu o Corinthians, tem sempre um sabor especial, sobretudo esse Corinthians que vinha numa viagem de alta absurda, treino aberto na Neoquímica Arena, depois de amassar o Fortaleza na Copa Sul-Americana, mas é evidente que o jogo foi definido pela expulsão do Fagner, e sobretudo a expulsão do Fagner, né? Porque depois da expulsão do Ramalho, o São Paulo já estava com 1-0 no placar, já estava com um jogador a mais. Aquela expulsão ótima, inclusive, e muito bem marcada. A gente sempre reclama da arbitragem, mas é preciso dizer que o Rafael Klein fez boa arbitragem hoje no Mané Garrincha. É indiscutível, as duas expulsões são absolutamente indiscutíveis. O Fagner poderia ter sido expulso direto por chegar em cima do tornozelo do Caleri. Inclusive como bate o Fagner, é impressionante, né? Esse é um chover molhado falar isso. O cara tá jogando no Brasil há, sei lá, 9 anos. E há 9 anos era um jogador absolutamente desleal, um jogador violento. Não é à toa que a torcida do Corinthians pediu para ele bater no Luciano, porque ele é o capanga desse time do Corinthians, né? Ele é o cara que faz o trabalho sujo e ele é violento sem nenhuma... não faz nenhuma questão de esconder isso, né? E a cotovelada do André Ramalho no Luciano também indiscutível, vermelho direto. Então a arbitragem foi muito boa. Mas o São Paulo, cara, assim, até ter um jogador a mais, o São Paulo teve um jogo ali um pouco inconstante. O Corinthians, para mim, pareceu mais organizado no 11 contra 11. No 10 contra 11 também, o Corinthians parecia um time mais bem distribuído em campo. E, curiosamente, conseguiu fazer um gol com 9 jogadores em campo. E é bom lembrar que são 8 jogadores na linha. O Corinthians estava quase com um time society na linha e conseguiu fazer um gol no São Paulo. Eu sou um cara absolutamente resultadista, portanto, vencer o Corinthians por 3-1 é o que mais importa, os 3 pontos na conta, nada é mais importante do que a vitória, mas se a gente for analisar, e aqui é um vídeo de análise, o São Paulo tem que melhorar algumas coisas, algumas escolhas do Zubeldia eu acho bastante questionáveis. Por exemplo, o Rafinha, para mim, não pode mais ser titular do São Paulo, inclusive me chamou a atenção ele colocar o Ferrarese com um a mais, colocar um jogador com vocações defensivas em vez do Igor Vinícius. Igor Vinícius entrou bem contra o Botafogo, Igor Vinícius tem entrado bem nos jogos e é um jogador para mim que hoje entrega muito mais do que o Caleri, do que o Rafinha. Então, para mim chama a atenção o Rafinha ser titular ainda do time. Além disso, eu gostei da volta do Luciano como titular, acho que ele tem que ser titular mesmo, fez por merecer isso nos jogos em que ficou fora pelo Botafogo. O São Paulo joga melhor com o Luciano. Lucas e Caleri, o São Paulo é um time mais forte. Embora o William Gomes tenha feito partidas excelentes no time reserva, o Luciano é um jogador mais experimentado, um jogador mais tarimbado para esse tipo de duelo, e fez bom jogo o Luciano. Embora tenha errado 1 ou 2 passes ali, o Luciano lutou, o Luciano fez boas jogadas. O Lucas hoje, justiça seja feita, jogou bem. Embora o Lucas ele peque na parte técnica, né? Ele tem uns passes que é para dar, que ele erra, uns passes muito fáceis, uns passes que é para dar no pé do jogador, ele joga no ponto futuro, a bola fica esticada e tudo mais. O Caleri conseguiu lutar bastante, mas não vive a melhor fase técnica dele. O Caleri é impressionante, ele foi dele o lance que culminou na expulsão do Fagner, mas ele tecnicamente ele está longe de ser o Caleri que a gente está acostumado a ver. Estava extenuado no final do jogo, deu para ver e tal, mas ele ainda assim não toma as melhores decisões tecnicamente. Quando é para passar ele segura, quando é para ir para cima ele passa, enfim. Mas assim, achei que o time, a única coisa que eu questiono é a escalação do Rafinha. Colocaria o Igor Vinícius para começar já de titular. Mas depois que o Corinthians teve um jogador expulso, o Fagner, no último lance do primeiro tempo, a sorte sorriu para o São Paulo. Não tem melhor momento para marcar um gol no primeiro tempo, senão no último lance do primeiro tempo. Se você marca um gol no início do jogo, ou no início do primeiro tempo, ou no final do primeiro tempo, são os 2 melhores momentos para você marcar um gol nos primeiros 45 minutos. O São Paulo teve essa sorte.
Que bom que o Lucas fez o gol, bateu bem. Uma pena que ele não tenha batido assim contra o Botafogo. Hoje bateu muito bem contra um goleiro que é até mais pegador de pênalti do que o John, né? O Hugo Souza, ele é bom pegador de pênalti e ele conseguiu bater muito bem. O goleiro foi na bola e ele conseguiu fazer o gol. Mas isso foi um ponto. O São Paulo então pareceu um time organizado, o Corinthians mais organizado para mim, no 11 contra 11. Mas o São Paulo conseguiu abrir o placar, enfim, isso já desenhou o jogo de outra maneira no segundo tempo. Agora, no segundo tempo, cara, o São Paulo, por muitas vezes, não pareceu ter um jogador a mais e depois não pareceu, por alguns instantes, ter 2 jogadores a mais. E isso, para mim, tem muito a ver com o aspecto psicológico, porque se o São Paulo hoje não vence em Brasília com 1 a mais, com 1 a mais seria um desastre, com 2 a mais ia ser assim, cara. Papo assim de o Zubeldia balançar mesmo assim, porque uma vez que um jogador expulso, depois 2, era obrigação, e isso é meio traiçoeiro, né? O time fica naquele nervosismo, o alarido da torcida, cada bola perdida e tudo mais. Então o São Paulo correu mais riscos do que eu achei que fosse correr com 2 jogadores a mais. E eu acho que isso tem a ver com a eliminação, obviamente, de quarta-feira. O São Paulo veio com esse jogo, com muita pressão, com muita desconfiança, clássico, o Corinthians numa puta crescente, então tudo isso mexeu com os jogadores do São Paulo. Acho que o Wellington Rato, embora tenha feito um cruzamento primoroso ali na cabeça do Arboleda, mas assim, para mim, mais mérito do Arboleda, porque foi buscar a bola lá atrás e colocou ali na bochecha da rede. O Wellington Rato, cara, assim, o gol que ele perdeu é absolutamente imperdoável. Outros tantos, assim, o Rato, cara, ele é um cara que eu também questiono a titularidade. Para mim, assim, se quer testar o William Gomes, não tem que tirar o Luciano, tem que tirar o Rato. Porque o Rato, ofensivamente, ele é um cara que, embora tenha uma bola parada boa, nesse caso ele cruzou uma bola na cabeça, não são todas as bolas que ele cruza absolutamente bem, e ele, cara, tecnicamente ele tá muito mal, ele entrega, ele se dedica e tudo mais e tal, mas tecnicamente ele tá mal, os chutes dele, a bola sair, ele deu 3 chutes, hoje ele não conseguiu acertar o gol em uma, assim, a bola caindo na perna esquerda dele, quicando, aquela bola deliciosa para bater de baixo para fora, aquela que tá na frente do gol, ele chuta para fora, e assim, é o que o Caio falou na transmissão, a bola nem passou perto da trave, ele deu uma colherinha ali, acho que para encontrar o canto oposto, a bola saiu 2 metros para fora do gol. Então, assim, para mim o Rato fez uma partida abaixo tecnicamente e não sei até que ponto a titularidade dele é merecida. O problema é que quem entra ali realmente não entrega tudo que pode, né? O Eric não entregou tudo que podia, né? Enfim, é um jogador um pouco... sinto que o Eric é um jogador de um tipo específico de jogo, né? Não é necessariamente um cara de... É um cara que precisa... no começo do jogo fazer 2, 3 jogadas muito boas para adquirir confiança. Se ele erra a primeira, segunda, terceira jogada, ele já cai. Um jogador que é muito inconstante, ele depende muito do próprio desempenho para continuar desempenhando bem. E aí quando o Zubeldia mexe, o melhor jogador que entrou no São Paulo foi o Lisieiro. Cara, eu sou um crítico do Lisieiro pelo histórico dele, é um jogador que eu acho pouco confiável. Mas, cara, ele pra mim foi disparado o melhor dos que entraram, jogou muito bem, jogou sério, errou só um passe ali na lateral esquerda, que ele deu de primeira e perdeu, mas de resto ganhou todas daquele Depay lá, que aliás, não jogou nada o Depay, foi até ótimo ele ter entrado no lugar do Garro, achei que mexeu mal o Ramon Dias, porque o Depay errou tudo, entrou meio displicente, excelente para esse tipo de jogo, um cara displicente. E o Lisieiro jogou muito sério, foi dele o desarme do gol, inclusive no Depay, que o Ferrarese lança o André Silva. André Silva de novo entrou bem. O André Silva tem entrado muito bem na ponta esquerda. Acho que o São Paulo ganha uma opção ali para jogar pela ponta esquerda, já que o Lucas tem jogado ali, o William tem jogado ali e tal. Acho que o André passa a ser mais uma opção. Ele que deu cruzamento na cabeça do Caleri contra o Botafogo. Então ele foi bem na ponta esquerda contra o Botafogo e hoje de novo fez o gol. Um gol assim fundamental. Porque, cara, vinha se desenhando aquele final de jogo insuportável, 10 minutos de acréscimo, bola na área, quicando aqui, ali, etc. E o São Paulo conseguiu garantir o placar, 3-1. Era uma casca de banana esse jogo para o São Paulo, para o Zubeldia. São Paulo hoje não vencesse no Mané Garrincha, até o empate ia ficar com gosto amargo, diante das circunstâncias que se apresentaram no jogo. O empate hoje ia ser trágico, absolutamente trágico. E o São Paulo flertou com o perigo, né? O Romero chutou aquela bola que o Rafael agarrou e tal. Não precisava ter passado esse sufoco no final, esse flerte de sufoco, porque
O São Paulo estava com 1 a mais, 2 a mais, tinha que ter feito para mim. Hoje era dia para fazer 4, 5 a 0, 6 a 0 no Corinthians. O jogo se apresentou para isso. O São Paulo teve dificuldade de se armar mesmo com 2 a mais. E acho que isso é uma coisa que tem que ser observada. Acho que o Zubeldia tem que ser questionado na coletiva, vamos ver o que ele fala. Por que o São Paulo não conseguiu ser tão dominante com 1 a mais, depois 2 a mais? Porque hoje em dia, nesse futebol tão físico, um jogador a menos já faz muita diferença. Muita diferença. 2, então, nem se fala. Num campo grande, né, o São Paulo entrando com outros jogadores novos, para mim o São Paulo tinha que ter sido mais dominante, tinha que ter feito os gols, e é isso que eu sinto um pouco de desconexão com o contexto que eu sinto, sabe? O Rato não poderia ter perdido aquele gol, de jeito nenhum. Tinha que ter feito aquele gol na cara do gol. O São Paulo não pode dar a maré pro azar, o São Paulo tem que dar uma resposta para sua torcida. Depois de uma eliminação absolutamente dolorosa, com as impressões digitais dos jogadores mais do que do treinador, o São Paulo tinha, para mim, ter feito uma partida mais irrepreensível, incontestável, contundente hoje. Mas tudo bem, de novo, eu sou resultadista, 3 a 1 no Corinthians é incrível, o São Paulo está em 4º lugar agora, e agora é obrigação chegar entre os 6, chegar entre os 4 seria maravilhoso, eu acho muito difícil chegar entre os 4, mas entre os 6 é obrigação. Não acho que a Libertadores e a Copa do Brasil vão abrir vagas para os caras do brasileiro. Acho que o Flamengo não ganha a Copa do Brasil e acho que essa Libertadores está muito à feição do River Plate, até por questões de Conmebol, final no Monumental de Núñez. Acho difícil escapar do River essa Libertadores depois de tantos títulos brasileiros. Então é isso. Eu acho que o São Paulo venceu, precisava vencer. Antes do jogo a vitória era o que mais importava, mas diante do que foram os contextos, alguns sinais de alerta precisam ser feitos. Escalação do Rafinha titular, para mim a escalação do Rato como titular, a organização do time mesmo com 1 a mais. Acho que o São Paulo e aquela coisa de aquela fome, aquele apetite de decidir o jogo. Acho que o São Paulo no Botafogo foi assim, contra o Galo foi assim, hoje contra o Corinthians foi assim. É um time que está dando muita maré pro azar, não está aproveitando as chances que tem, e um time limitado como o do São Paulo, que não tem jogadores absolutamente geniais, precisa da chance que aparece conferir. Então é isso, vou dar para mim os melhores jogadores e os piores. Para mim os melhores jogadores foram, acho que o Lucas fez um ótimo jogo, a dupla de zaga foi muito bem, a Arboleda foi muito bem, o Wellington foi muito bem, Bobadilla foi bem, Luiz Gustavo foi bem, Luciano para mim eu acho que foi bem. Achei que o Caleri foi um pouco regular, o Elton Rato foi mal, o Rafinha foi mal, Lisieiro entrou bem também, achei que foi bem, o André Silva também. Mais ou menos essa é a minha análise. Me fala se vocês concordam, se não concordam, vamos debater, vamos conversar, mas é isso. E eu queria destacar, o Luciano foi muito malaco naquele lance do André Ramalho, porque não é só tomar a cotovelada e cair. Ele deu um chapéu no André Ramalho, por isso ele tomou a cotovelada. E esse tipo de coisa que eu acho que o Luciano tem, essa malandragem, essa coisa meio malaca, assim, de entender as entrelinhas do jogo. A bola estava parada já, se ele não tentasse o chapéu ali, fatalmente o André Ramalho não daria a cotovelada. Como ele deu o chapéu, o cara ficou puto, ele deu uma cotovelada, o Luciano caiu e cavou a segunda expulsão dele. Foi importante pro jogo isso. Não é porque eu sou o defensor do Luciano que eu estou falando, foi importante. O Luciano é esse cara que tem essa leitura das entrelinhas da partida, é por isso que eu sou defensor dele. Hoje fez boa partida, errou alguns passos ali, mas fez boa partida. E é isso. Então se inscreva no canal, comenta, deixa o like. Amanhã às 11h30 entrevisto Rafael Oliveira, talvez um dos comentaristas mais unânimes do futebol brasileiro. Todo mundo adora o Rafael Oliveira e eu também adoro, acho um dos comentaristas em que eu me inspiro. Então amanhã, 11h30 da manhã, eu recebo o Rafael Oliveira para uma entrevista ao vivo. Você vai almoçar comigo e com o Rafael Oliveira, então participe. Se inscreva no canal, deixa o like, é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, deixar na barra lateral. Comenta, compartilha e vamos rumo aos 30 mil inscritos do Bopismo em 2024. Eu confio em vocês, tá bom? Valeu, turma. Tchau.